A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, iremos gravar mais um estudo. Queridos, muitos desses temas colocados no quadro, irmãos, já foram até citados, mas hoje teremos acréscimos, de informações. Irmãos, então, vamos falar da Páscoa, das 7 festas judaicas, da crucificação do Senhor Jesus e da ressurreição. Essa é a primeira parte, tem mais 2 partes aí já programadas, irmãos. Essa é a introdução. Vamos lá então. Irmãos, quando nós conhecemos as 7 festas judaicas, a lei mosaica, os profetas e etc., em resumo, o Antigo Testamento, nós devemos interpretar esses escritos sagrados de forma espiritual no Senhor Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para o Messias. Irmãos, muitos podem dizer assim: para que eu vou estudar 7 festas judaicas, a lei mosaica, todas essas coisas? Isso faz parte da antiga aliança, né? Aí eu vou ler o Novo Testamento, mas, irmãos, a antiga aliança aponta para o Senhor Jesus de uma forma espiritual, né? Poderemos citar exemplos aqui, por exemplo, o dízimo. Irmãos, o dízimo na antiga aliança era uma parte da colheita que era levada ali para o templo. Hoje nós sabemos que o dízimo hoje é a igreja. O Senhor Jesus ele vai entregar para o Pai. Está escrito lá em Apocalipse. A igreja como dízimo, né? Dessa forma, poderíamos citar uma coisa bastante interessante, por exemplo, irmãos, na antiga aliança, o homem quando ele casava, né? Ele tinha o benefício de ficar 1 ano ali sem ir para a guerra, 1 ano. Quando a igreja se casar com o Senhor Jesus na próxima vinda dele, né, irmãos, seria 1 ano de descanso ali para o noivo ficar com a noiva sem ir para a guerra, que é o milênio, a igreja de Cristo dentro do milênio. O templo, por exemplo, irmãos, lá na antiga aliança eles tinham o templo de Salomão. Hoje, de forma espiritual, onde está o templo de Deus? É o nosso corpo, é o templo. E quem que entra? Quem que pode entrar no lugar mais íntimo do nosso ser? É o sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus. Então, tem essa conotação. As coisas do Antigo Testamento apontam de forma espiritual para o Senhor Jesus. Continuando o texto aqui, essa interpretação é verdadeira até a volta do Senhor Jesus, até a volta do Senhor. Isso que nós estamos dizendo é verdadeiro. Depois deste evento, nós viveremos a realidade da lei mosaica dentro da era milenar. Irmãos, principalmente ali, por exemplo, o livro de Ezequiel, quando se fala ali do templo de Ezequiel, ali tem sacerdote, ali tem aqueles utensílios que eram usados, morte de animais, sacrifícios ali, irmãos, as nações depois pagando o dízimo dentro do milênio. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. José, quando ele cobrava 20% de imposto quando ele governava o Egito, ele comprou todo o Egito. Cristo é maior do que José. Com 10%, Cristo vai administrar toda a terra, né? Irmãos, louvado seja Deus. Então, é essa que é a noção por que nós muitas vezes estudamos as festas, as 2 casas de Israel, as coisas da antiga aliança. Esse que é o objetivo, a explicação, tá bom? A promessa da Terra Santa. Irmãos, Deus promete a Abraão que daria a ele a sua descendência. A descendência de Abraão são os judeus e gentios, as 2 casas de Israel, toda a terra prometida por possessão eterna. Irmãos, em Gênesis 12, de 1 a 3 e Gênesis 13, de 14 a 17. Quando nós lemos esses versos, nós entendemos que o Senhor fez uma promessa para Abraão, que a terra prometida, a terra de Israel, era uma promessa de possessão eterna para ele e a sua descendência. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo explicou lá em Gálatas que desde as promessas feitas a Abraão até a promulgação da lei mosaica,
levaram-se 430 anos. Então, irmãos, 430 anos é o período que compreende quando o Senhor está conversando com Abraão, fazendo as promessas, até quando os judeus saíram do Egito e ali no Monte Sinai, Moisés recebeu a lei mosaica. Então, esse período, que é o período de 430 anos, que Paulo... Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos falar do Egito e nós temos na nossa mente que os judeus ficaram no Egito 400 anos, né? E essa informação não é verdade. Conta lá da promessa de Abraão até a promulgação da lei mosaica. Tem mais um verso, irmãos, um pouco mais difícil de se entender, mas vamos lá. Deus diz a Abraão que a semente dele seria peregrina e afligida por 400 anos. Então, entre peregrinação e aflição, lá no Egito, são 400 anos. Deus acrescenta que julgará os opressores e afirma que a quarta geração voltará para a terra prometida. Para nós conseguirmos adequar, irmãos, esse verso, quarta geração, nós não conseguimos colocar 4 gerações somente em 400 anos, né? Então, nós entendemos que o período que os judeus ficaram no Egito, tem um estudo no canal que fala disso, é metade desse, né, irmãos, por volta de metade desse tempo, para quê? Para poder acomodar 4 gerações somente. Entre a entrada no Egito, ficaram 4 gerações e depois saíram. O estudo é em cima dos descendentes de Levi ali, para encaixar essa ideia, tá bom, irmãos? Gênesis 15, de 13 a 16, em Atos dos Apóstolos é comentado esse fato também, do verso 7, de 1 a 17, do capítulo 7, de 1 a 7. Tá bom, queridos? A entrada e a saída dos judeus do Egito. A família de Jacó entra no Egito por causa da fome, né? Mas o que os judeus foram fazer lá no Egito? Na verdade, irmãos, o Senhor tinha feito, né, o Senhor deu sonhos para José e mostrava para ele que ele ia governar algum lugar, que ele ia ser uma pessoa eminente, que 11 estrelas e o sol e a luz se curvavam diante dele. Os seus irmãos começaram a chamá-lo de sonhador mor, e aí então eles venderam, um dia eles estavam lá pastoreando, e venderam José para uma tribo de ismaelita, de comerciantes que estavam indo para o Egito, e José foi levado para o Egito. Aí José estava estabelecido como governador. Lá no Egito, o faraó teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né, irmãos? E aí então José interpretou o sonho, e aí José estava governando, era governador do Egito. A nação de Israel cresce dentro do Egito e se torna escrava de Faraó. Por que a nação de Israel eram 70, né? 70 pessoas, em virtude da fome, dos 7 anos de vaca magra, ali, 7 anos de fome, primeiro 7 anos de muita colheita, depois 7 anos de falta, de necessidade, aí a família de Abraão eles foram obrigados a buscar comida no Egito. E aí então, irmãos, José é governador do Egito e traz toda a sua família para morar ali no Egito. Eles moravam na terra de Gósen, né? Deus levanta Moisés como libertador do povo judeu do Egito. Aí passaram-se várias dinastias de Faraó, aí já não era mais o mesmo Faraó, o povo cresceu, o povo de Deus cresceu dentro do Egito, e aí então o Faraó, na época de Moisés, mandou até matar as crianças ali, para diminuir o povo hebreu, judeu, e aí então Moisés é guardado de uma forma toda especial, e aí Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, e com 40 anos ele se envolve numa discussão, ele mata um egípcio e ele tem que fugir para a terra de Midian. Com 40 anos, quando Moisés tem 80 anos, o Senhor fala com ele lá na terra de Midian que ele era para ele voltar para o Egito para tirar o seu povo do Egito, e assim ele faz, né? Aí então, Moisés no Egito, Deus envia 10 pragas para pressionar Faraó a libertar os hebreus. Aí o Faraó não deixaria, porque o povo era escravo, mão de obra para eles. E aí então
Deus manda 10 pragas para o faraó libertar os hebreus. A 10ª praga foi a morte dos filhos primogênitos, passagem do o anjo da morte pelo Egito. E a 10ª praga que os primogênitos de todo o Egito morreriam, né? E na última praga morre o filho primogênito de Faraó. E aí o Faraó deixa o povo hebreu a sair do Egito. Irmãos, a contagem dos dias no calendário judaico, né? Lá em Gênesis 1, de 1 a 31, nós percebemos que falam de tardes e manhãs, porque o calendário judaico, nós vamos usar essa informação mais à frente, ela muda às 6 horas da tarde, né? Quando chega às 6 horas da tarde, começa um novo dia, aí passa toda a parte noturna, e depois às 6 horas da manhã começa as 12 horas diurnas, que vai até às 6 da tarde, se completa aí 24 horas, né? O nosso calendário, nós sabemos que ele muda o horário à meia-noite, dos judeus às 6 horas da tarde, é um pouco diferente. A instituição da primeira Páscoa. Por que foi instituído a Páscoa, as 7 festas? Qual o motivo? Lá no Egito, nós vamos explicar aqui. Então, o Senhor falou para Moisés que deveria ser dessa forma, que no 10º dia do mês de Abib ocorreria a separação de um cordeiro de 1 ano e sem mácula para o sacrifício. Então, no primeiro mês hebraico de Abib, dia 10, eles tinham que escolher um cordeiro, o melhor do rebanho, o sem mancha, forte, para ser sacrificado ali no dia 14, né? Assim, foi instituída a Páscoa. A morte do cordeiro ocorreria sempre no dia 14 do mês de Abib pela tarde. Isso, estatuto perpétuo. O sangue do cordeiro nas vergas das portas protegeriam os hebreus da morte. Neste dia da saída do Egito, irmãos, eles tiveram que passar ali o sangue do cordeiro nas portas, para que o anjo da morte, à medida que ele passasse, ele não entrasse na casa que tinha o sangue ali nas portas. Nós sabemos que tudo isso tem uma representação do Senhor Jesus, o sangue dele nos protegendo da morte também. Aí, irmão, continuando a informação aqui, a carne do cordeiro seria assada no fogo, ingerida com pães asmos e ervas amargosas. Então, eles comeram lá o cordeiro assado no fogo e pão sem fermento, pão duro representando a pressa da saída, e com ervas amargosas, lembrando todo o sofrimento do Egito. Tudo isso vai ter uma explicação depois espiritual. E as 7 festas hebraicas seriam estabelecidas por estatuto perpétuo através de Moisés também, né? Na antiga aliança, isso era um estatuto perpétuo, as 7 festas. Depois da Páscoa, mais 6 festas para completar todo o ciclo anual religioso. Agora, irmãos, nós vamos falar das 7 festas hebraicas e os 7 sábados cerimoniais, os 7 feriados que tem dentro das 7 festas, né? Ela está escrito lá em Levítico 23, de 1 a 43, as festas solenes do Senhor. Aí, irmãos, o que acontece? Quando o Senhor Jesus veio, a primeira vinda dele, ele cumpre, irmãos, de forma espiritual, as 4 primeiras festas. As 3 últimas festas, o Senhor Jesus vai se cumprir na próxima vinda, na sua segunda vinda. Então, Páscoa, no dia 14 do primeiro mês de Abib, não era feriado religioso. Eles matavam o cordeiro da Páscoa, o Senhor Jesus, então, ele foi crucificado bem no dia 14 do mês de Abib. Pães asmos, era comido do dia 15 até o 21, 7 dias ali de pães asmos, né, irmãos? E aí, quem é o pão asmo? O pão asmo é o Senhor Jesus, né? Um pão sem fermento, né? Irmãos, ele foi plantado como trigo na terra, moído e assado, né, irmãos? E ressurgiu. Então, ele tem essa representação. Aí, irmãos, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa das primícias. Não era feriado
religioso. Aqui nos Pães Asmos, irmão, no dia 15 era feriado, no dia 21. No domingo das primícias aqui não era feriado religioso, caía sempre no domingo. A Páscoa poderia variar qualquer dia da semana, mas a festa das primícias era no primeiro domingo ali subsequente depois da Páscoa, né, irmãos? E aí então passava-se 50 dias, era a festa do Pentecoste, que é chamado de festa das semanas. A palavra Pentecoste é uma palavra grega, né? Sempre caía no domingo também. 50 dias após o primeiro sábado depois da Páscoa. Então passava-se a Páscoa ali, irmãos, e na verdade a Páscoa, passava ali o Pães Asmos e as primícias, e aí no primeiro sábado após a passagem das 3 festas, começava a se contar 7 sábados para dar 7 vezes 7, 49, e no próximo dia é o domingo, que é o domingo que no dia de Pentecostes a Bíblia não fala, mas nós sabemos que era um domingo, um feriado religioso. Eles levavam 2 pães com fermentos ungidos e era entregue ali, irmãos, fazia parte desse memorial da festa das semanas, né? E isso tudo tem uma representação na igreja, porque nós somos 2 pães, as 2 casas de Israel, judeus e gentios, com fermento, porque a igreja, enquanto está na terra em vida, né, irmãos, né, nós temos o problema do pecado, do erro, que é intrínseco a nós, mas nós temos, os pães eram ungidos porque nós precisamos da unção do Espírito Santo para que nos dê essa guia, né, irmãos? Para nós irmos nos policiando, melhorando a cada dia. Então, essas 4 festas aí o Senhor Jesus cumpriu na primeira vinda, né? Todas essas 4 festas. Agora, irmãos, faltam 3 festas que será cumprida na próxima vinda do Senhor. Então, na próxima vinda acontecerá o cumprimento dessas festas, né, irmãos? Irmãos, passavam-se 7 meses e depois vinha a festa das trombetas, era no dia 1º do 7º mês, chamado de Tisri, né, irmãos? Era um feriado religioso. Sabemos que Moisés lá pediu para que fizesse 2 trombetas, se tocava a trombeta. E a festa das trombetas, ela é uma festa, irmãos, que ela aponta para um feriado, para uma festa muito importante, que é a festa da expiação. O povo já ia se preparando nesse intervalo de tempo do dia 1º até o dia 10, porque o dia 10 era o dia da festa da expiação, o povo já tinha que se preparar, porque era uma festa muito importante que o sacerdote entrava no templo com o animal, fazia o sacrifício ali, e esse sacrifício expiava todo o pecado dele e do povo de Israel, irmãos. Então, depois dessa festa, estava com os pecados perdoados. Isso mostrava a aproximação de Deus com a nação. E aí, então, terminada essa festa, irmãos, eles entravam na última festa, que era a festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das cabanas, que eles ficavam em cabanas ali, irmãos, do dia 15 até o dia 21, eram 7 dias, e o 8º dia é o dia 22, que é um dia muito importante, feriado também. É o primeiro dia feriado, 15, e o segundo dia e o último dia aqui da festa, o 8º dia 22, era feriado também, a festa dos tabernáculos. E aí, irmãos, o Senhor Jesus vai cumprir essas 3 festas na próxima vinda, né? Nós vamos usar aqui, por exemplo, o Apocalipse, que num livro só a gente consegue apontar para essas festas. Pode ver, irmãos, nós sabemos que o livro de Apocalipse tem lá os selos, as trombetas e as taças, né? E que esses eventos, irmãos, quando acontecerem, eles já apontam a iminência da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos dos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, né, irmãos? E no meio de tudo isso,
acontecerá o toque das trombetas, e representando o quê? Já dizendo para o povo que o sacerdote está perto de sair do templo e aparecer com o pecado de toda a igreja expiada, que seria a festa da expiação. Então o Senhor Jesus ele sai do seu templo, do céu, do seu trono, e vem nos trazer a ressurreição. E aí a igreja, já não num corpo de carne, num corpo ressurreto, igual do Senhor Jesus, já se aparta completamente do pecado. Então, cumpre-se a festa da expiação. E aí, irmãos, passada a festa da expiação, o estabelecimento do milênio, então o milênio representaria a festa dos tabernáculos, que é uma festa de gozo, de alegria. Então, e para nós ficamos o mundo, 6.000 anos de trabalho, e o 7º milênio, 1.000 anos de descanso, representando a festa dos tabernáculos. E depois, passado o milênio, ali no Apocalipse, irmãos, fala da eternidade, depois do trono branco, do julgamento, irmãos, ali fala-se de eternidade. Esse dia 22 aqui, esse feriado, é o 8º dia, esse dia representa a eternidade. Aí, irmãos, para nós fecharmos a ideia, muitos podem fazer o seguinte questionamento, mas engraçado, a Páscoa, pães asmos, o Senhor cumpria assim certinho, dia a dia, E aqui é uma festa de 7 dias, para 1.000 anos em 7 dias. O que acontece, irmãos? Podemos ver aqui, na festa do Pentecostes da primeira vinda, naquele dia, era um dia de festa, e o Senhor Jesus desceu, derramou o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos e muitos outros que ali estavam. Depois, na sequência de Atos dos Apóstolos, começou ali os gentios, irmãos Cornélio, ali, receber o Espírito Santo. E aí, irmãos, o Espírito Santo não parou de batizar o seu povo até o dia de hoje. São 2.000 anos, que o Espírito Santo guiando o seu povo. Então, a festa de um dia está representada em 2.000 anos. E justamente aqui é a última festa da primeira vinda. E na última festa da segunda vinda, irmãos, esses 7 dias também aqui, de 15 a 21 representa o milênio, 7 dias representando 1.000 anos, e aí o último dia, 22, representa a eternidade, É assim que é a representação das festas, para nós entendermos, irmãos, que quem conhece o Antigo Testamento, a lei hebraica, as coisas do Antigo Concerto, tem uma representação no Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então essa é a parte introdutória desse estudo. Convido os irmãos a se inscreverem no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Irmãos, quem gostou desse estudo, deixa lá o seu like, quem puder repasse para outros irmãos, para que a palavra de Deus possa chegar nos meios digitais também para as pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.